Olá pessoal, muito bem-vindos e muito bem-vindas todas as pessoas que estão acompanhando aí essa série de vídeos que eu estou colocando aí para compartilhar uma forma de pensamento sobre a teoria do plasma do Keshe. Inicialmente essa série eu estava chamando de O Homem ao Universo, mas eu mudei de ideia e resolvi ampliar um pouco mais porque eu comecei a achar que o homem a gente acaba pegando numa questão de gênero, né? Como se o homem fosse o centro do universo, e o homem não é o centro do universo, ainda que a gente acredite nisso e ache que seja assim, que nós somos o centro do universo. Então eu ampliei para o ser humano é o universo, no sentido de que o ser humano manifesta o universo dentro dele, de tão complexo que ele é. E quando eu me refiro ao universo, eu estou me referindo ao plasma. Plasma é o universo. Toda manifestação de universo surge do plasma. E daí essa ideia do ser humano é o universo. E complementando, né, que é uma forma particular de pensar o plasma do Keshe. Eu tenho como objetivo construir um entendimento do plasma na perspectiva da prática terapêutica, da minha prática terapêutica. Eu trabalho com acupuntura, trabalho com par biomagnético e tenho utilizado os GANs na minha terapêutica com as pessoas que eu venho atendendo e tenho tido excelentes resultados. E comecei a observar que a teoria do plasma, ela, assim como a teoria do Dao, do Yin, do Yang, que é a teoria oriental, ali da região do Oriente, da Ásia, que caminhou por todas aquelas partes ali, há mais de 3.000 anos atrás, uma teoria super rica, uma forma de entender a realidade, como surgem as coisas, como surge o universo. Eu não duvido que o Keshe bebeu dessas fontes também, até porque quando eu comecei a olhar a teoria do plasma e fiz uma sobreposição com a teoria do Dao, do Yin, do Yang, eu vi muitos elementos que se cruzam, muitos pontos de intersecção. E quando eu coloquei por cima desses dois a teoria do biomagnetismo, eu achei que brotou uma coisa muito bacana, que é capaz de trazer benefícios para muita gente. E com isso eu resolvi compartilhar um pouco disso, dessa experiência teórica, digamos assim. Mas para compartilhar isso, essa forma de como entender e como desenvolver esse conhecimento do plasma no tratamento e na manutenção da saúde, promovendo o equilíbrio e a harmonização das energias do corpo e do organismo, eu achei que talvez eu devesse trazer o ser humano e como ele surge dentro desse ambiente do plasma. E comecei a pensar sobre isso, como esse ser humano surge dentro do ambiente do plasma. E comecei a fazer um desenho. Isso que eu estou trazendo não é novo, viu, pessoal? Como eu disse, eu fiz uma sobreposição de teorias e a única coisa que eu estou fazendo é trocando os nomes, utilizando agora os nomes do plasma. Então eu acho que para as pessoas que estão tratando, estudando diretamente o plasma e que não tiveram nenhum contato com nenhuma área da saúde, principalmente da área da saúde que tem essas bases teóricas
instituídas a partir do entendimento do surgimento do universo, da manutenção do universo, mas o entendimento que vem do Oriente, e não esse entendimento do Ocidente, que é um entendimento mais racional. Essas pessoas que não têm essa base teórica, eu acho que elas podem se beneficiar desse entendimento que eu estou propondo, dessa forma de pensar o plasma do cache que eu estou propondo. Eu sinto isso, e a minha intenção é trazer benefício para essas pessoas, assim, que tem a serventia, para você que está me ouvindo e que trabalha com plasma e que teria vontade, que tem vontade de ampliar a compreensão na utilização e para a utilização do plasma. Quando eu digo isso, eu estou falando da utilização dos GANs, das bobinas, dos PETs, das águas plasmadas, das águas informadas. Então, a minha intenção é só essa, nada mais. E também de fazer uma construção coletiva, que você que está ouvindo pode ouvir e querendo colaborar, e querendo somar, querendo discutir, querendo discordar, querendo sobrepor também. Esse é o ambiente. O canal da internet, ele nos propicia isso. É lindo, é muito bacana isso. É o que o cache está fazendo. Eu não quero me comparar ao cache, imagina, nunca. O cache é um mestre, uma dessas pessoas que tem um conhecimento fantástico e tem uma postura humana à altura do conhecimento. Então, eu resolvi olhar para o mestre e imitar ele, né? Mas eu sou uma pulguinha comparada à grandiosidade do cache. Talvez eu seja até menos do que uma pulga, mas não tem problema. As pulgas também, elas têm função. Então, estou aqui para poder compartilhar com vocês isso que eu tenho comigo, né? Tenho pensado. Então, eu estou partindo inicialmente da compreensão de como surge o corpo humano e o seu entendimento como um corpo plasmático, como um corpo magrave. O cache fala isso, nós somos uma grave. E eu pensando e refletindo sobre isso, fazendo um cruzamento dessas teorias, é que eu fui compreender que quando o cache fala que tudo é o plasma, o cache está se referindo ao plasma como esse lugar, que em princípio ele é vazio, ele parece ser um lugar vazio, onde não há nada. Mas ele fala, é do nada que surge tudo. E como é que esse todo se manifesta do nada? Aí ele vai dizer que tem duas forças que são opostas e complementares ao mesmo tempo. São duas forças. Uma é uma força magnética, e essa força magnética, ela tem uma característica, uma peculiaridade. Ela é centrífuga. É como se ela partisse do centro para a periferia. Ela vai fazendo um movimento. Essa força, ela está em movimento. E esse movimento que ela faz é que faz com que ela tenha essa característica de expansão. É uma força em expansão. E aí ele diz que, complementar a essa força, e tão potente quanto, nós temos uma outra força que é a gravitacional. Que essa força gravitacional, ela tem uma característica. Aliás, a força magnética, ela não é centrípeta, ela é
fuga, ela é centrofuga. Ela sai do centro para a periferia. Ela expande. E a força gravitacional, ela é centrípeta. Ela é da periferia para o centro. Então ela vai fazendo esse movimento. Né? Até se condensar. Essa é a diferença entre essas duas forças. A força gravitacional ela condensa, ela é densa, ela é pesada, ela dá forma. Se nós usarmos o exemplo da Terra, a energia da Terra ela condensa, ela é uma energia que vai dando forma, né? Vai formando. Em torno dessa energia que condensa, tem uma outra energia que dispersa, que dá função para essa forma, que é a energia magnética. A energia magnética dá a função para o que surge a partir da energia gravitacional, que condensa. O que acontece? Essa energia que condensa e essa energia que expande, elas se encontram. E quando elas se encontram nesse ambiente do plasma, acontece uma atividade. E essa atividade, ela se manifesta a partir de um vórtex. E começa então a formar o que a gente conhece de toroide, que tem um centro. Essa energia ela se manifesta de tal forma, essas duas forças elas se manifestam de tal forma que aqui ao encontro, aqui a energia ela nem é magnética e ela nem é gravitacional. Aqui a energia é magrave. Ela é magnética e gravitacional. Aqui elas se somam, elas se juntam, elas formam um terceiro elemento. Porque quando elas se juntam, começa a gerar calor. E quando gera calor, há um movimento ascendente. Porque o movimento de calor, ele acende. E quando elas se juntam também acontece ao mesmo tempo um movimento descendente, que tem uma característica mais fria, que é da natureza desse encontro. E nesse meio onde há esse movimento de dispersão e de condensação, surge um terceiro elemento, que é o elemento magrave. Esse elemento magrave, ele surge como uma espécie de central energética. Compreendem? Ele surge como uma espécie de central energética. E a partir desse movimento de frio e de calor, que é gerado a partir dessas duas forças que se encontram, e que gera esse terceiro movimento, na perspectiva do surgimento do corpo humano, que é onde eu quero chegar, é a partir daí que começa a se manifestar
o corpo do ser humano. Essa energia ela se movimenta de tal forma e elas são complementares e opostas que começam a surgir pontos de condensação energética. Há uma condensação mais grave, um condensamento que é da natureza gravitacional e uma dispersão que é da natureza magnética, e começa a surgir com movimentos, e começam a surgir pontos. Primeiro começam a surgir os canais desses movimentos, um que é ascendente, outro que é descendente. Eles surgem como canais. A partir desses canais que estão interagindo entre si, que interagem entre si, começam a surgir pontos energéticos. Nós temos 2 canais principais que começam a circular. Um que sobe, que tem característica ascendente, e outro que tem característica descendente. Um que tem característica quente, outro que tem característica fria. A partir desses 2 canais que começam a se movimentar, começa a haver uma condensação energética. E começam a surgir os chakras, que são 5 chakras. São os 5 principais chakras. A partir do movimento, desse movimento e do surgimento desses chakras, começa a haver a manifestação do corpo humano. Esse aqui é o primeiro movimento, essa aqui é a manifestação energética do corpo humano. Isso aqui é como se aqui houvesse uma espécie de planta baixa a ser preenchida quando eles se encontram. Depois nós vamos falar como é que essa planta baixa surge. Porque o que vai trazer essa planta baixa é uma consciência. Uma consciência. Mas eu não vou falar da consciência agora, mas vamos deixar ela guardada aí, para ficar mais fácil da gente entender. Então, com esse movimento todo que surge dessas 2 forças que começam a interagir, e dessa interação tem uma força que sobe, uma que desce, surge primeiro uma energia que sobe e uma energia que desce. E a partir dessas 2 energias que sobe e que desce, começam a brotar os pontos de condensação e dispersão, que são os chakras, 5 chakras. A partir desses 5 chakras, e esses 5 chakras, a partir desses 5 chakras, começa a manifestar o corpo físico. Porque esses chakras, eles começam a manifestar as janelas dos sentidos, ou os órgãos dos sentidos, mas os órgãos energéticos dos sentidos. Quais são os órgãos energéticos dos sentidos? Quais são os sentidos? Aí são 5, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E a partir desse movimento também começam a brotar os órgãos fisiológicos, que também são 5, que é o fígado, que é o coração, que é o baço, pâncreas, que é o pulmão, que é o rim. E a partir desse movimento
começam a surgir também os sistemas. E aí são os sistemas esquelético, linfáticos, endócrino e os demais sistemas que vão compondo todo esse arcabouço, toda essa estrutura física do corpo. Então, é a partir desse centro, dessa central magrave, essa central magrave, que é a união da força magnética com a força gravitacional, que começa a brotar o corpo energético. O corpo energético. E é a partir desse corpo energético que começa a brotar o corpo físico. Esse corpo energético que se manifesta aqui, que é um corpo magrave, ele segue, após a formação do corpo físico, como uma unidade energética. E essa unidade energética, ou que a gente pode chamar de central plasmática, é que vai viabilizar o surgimento do corpo físico. E esse corpo físico, ele vai se manifestar da seguinte forma: desculpe um desenho, viu, pessoal? E esse corpo físico vai se manifestar a partir do núcleo celular, que é a primeira coisa que vai surgir, porque é a partir do núcleo celular que vão surgir os tecidos celulares. Do que eu estou falando? Estou falando dos órgãos. Os órgãos, eles são todos tecidos celulares. E o que tem no núcleo celular? Tem o DNA. E o que tem no DNA? Nós temos os cromossomos. E o que tem dentro disso é isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos telômeros. Eu acho que vale a pena pesquisar isso. Eu acho que vale a pena pesquisar o DNA e vale a pena pesquisar os telômeros. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Aqui a gente tem um cromossomo e a gente tem os telômeros na pontinha dos cromossomos. Isso é que vai determinar a quantidade de tempo que a gente vai ter de vida. Vale a pena pesquisar isso. O DNA, os telômeros, do que é feito essa estrutura de DNA, para poder entender melhor do que eu estou querendo dizer. Porque numa perspectiva grosseira,
numa perspectiva grosseira, há uma compreensão de que essa energia, essa unidade energética, essa central plasmática que dá forma para o físico e que se manifesta a partir do núcleo celular, e no núcleo celular está o DNA, e o DNA é feito de cromossomos, e os cromossomos, ele tem nas suas pontas os telômeros que vão decidir a sua capacidade de multiplicação celular, e é isso que vai determinar o tempo de vida do corpo físico. Então, numa perspectiva grosseira, essa central energética, essa unidade energética, essa central plasmática, né? Porque isso aqui é uma central plasmática, isso aqui é o mais grave. Essa central plasmática, esse corpo mais grave, né? Essa unidade energética, ela tem um momento que ela cessa. Tem um momento que ela cessa. Numa perspectiva grosseira. Mas numa perspectiva sutil, ela não cessa. O que eu quero dizer com isso? Para poder encerrar esse vídeo 2. Eu quero dizer que mais para frente eu vou apresentar para vocês uma possibilidade da gente não diminuir a capacidade de multiplicação dos cromossomos a partir da manutenção dos telômeros. Isso vai fazer com que as células elas tenham uma capacidade de multiplicação muito maior, e isso significa um tempo de vida gigantesco. É isso que o CASH vem nos apresentando como possibilidade, como perspectiva de existência. Mas a gente vai ter que transcender o aspecto grosseiro e desenvolver uma compreensão do aspecto sutil. E esse aspecto sutil, ele se resume no corpo plasmático. Como é que a gente desenvolve um corpo plasmático? É onde eu quero chegar com vocês e as pessoas que tiverem interesse em acompanhar essa série de vídeos. Se tudo der certo, é onde eu pretendo encerrar essa série de vídeos. Então nós vamos transitar pelo corpo energético, pelo corpo físico, pelo corpo mais grave, desenvolvendo uma compreensão da unidade energética e da central plasmática, para poder, a partir daí, compreender melhor como isso tudo acontece e chegarmos no corpo plasmático, que é o que o CASH nos apresenta como possibilidade, inclusive para as viagens extraterrestres, como ele mesmo já falou, sem a necessidade de espaçonaves, sem a necessidade de aparatos, o corpo ser a nossa espaçonave. Eu desejo sorte para nós e que essa compreensão ela esteja correta, que essa transdução, como eu tenho dito, que nós sejamos felizes nessa transdução, trazendo de forma bem clara, bem objetiva, uma compreensão sobre o plasma do CASH
mas lembrando para vocês que essa é uma forma particular de pensar o plasma do cache. Então, desejo a todos aí um grande abraço, tudo de bom, e que esse conhecimento tenha serventia para vocês, porque antes de nós chegarmos aqui, todo esse caminho que nós vamos percorrer, no mínimo, vai ajudar a gente a trazer benefícios de saúde para a gente e para os próximos da gente. A caminhada, ela é longa. Muito agradecido, pessoal. Tudo de bom para vocês. Boa sorte.